Acabam de assistir à execução de Marco Tullio Catizone, um italiano natural da Calábria. Ele foi enforcado porque dizia que era Dom Sebastião, rei de Portugal. Ora, nós estamos a 26 de setembro de 1603 e o rei de Portugal é Filipe III de Espanha. E este já é o quarto impostor a fazer-se passar por Dom Sebastião. Mas o que nos interessa agora não é propriamente o mito sebastianista e antes a vontade que motivou esse mito. Ou seja, a vontade portuguesa de voltar a ter um rei português. E foi essa vontade que fez surgir a falsificação mais famosa da nossa história, a Ata das Cortes de Lamego. Marco Tullio Catizone foi executado em Espanha com 3 cúmplices. E um mês depois foram executados mais dois frades. Frei Estevão de Sampaio, que era dominicano, e Frei Boaventura de Santo António, da Ordem de Cister. E todas estas mortes, todos estes enforcamentos, por causa da saudade de Dom Sebastião. Ou melhor, tudo isto por causa da tal vontade de voltar a ter um rei português. A verdadeira questão não era, portanto, a da sobrevivência de Dom Sebastião. A verdadeira questão era esta: arranjar força militar e arranjar argumentos jurídicos para que os portugueses pudessem recusar obediência ao rei de Espanha. Esta necessidade de arranjar argumentos jurídicos esteve quase de certeza na origem da invenção das Cortes de Lamego. E a invenção nasceu aqui, na Abadia Real de Alcobaça, berço dos monges cronistas que escreveram a Monarquia Lusitana, uma obra que foi a primeira tentativa para elaborar uma história geral de Portugal. Ora, a melhor maneira de arranjar argumentos era inventar uma lei muito antiga e que tivesse sido aprovada em cortes. Para isso, está claro, era preciso também inventar essas cortes. E então, alguém as inventou. Alguém disse que se tinham reunido aqui em Santa Maria de Almacave, na igreja de Santa Maria de Almacave, em Lamego, logo a seguir à Batalha de Ourique, para coroar solenemente Dom Afonso Henriques
como primeiro rei de Portugal. E aqui em Lamego, teriam sido aprovados dois princípios muito importantes. O primeiro, o rei português que funda uma dinastia tem de ser eleito em cortes. E o segundo princípio, príncipe estrangeiro, nenhum príncipe estrangeiro pode reinar em Portugal. Ora bem, não há nenhuma confirmação disto. O documento original da ata destas Cortes de Lamego nunca apareceu, não existe. O texto que conhecemos não corresponde ao estilo da época e, sobretudo, no tempo de Dom Afonso Henriques não se realizavam cortes assim, com os representantes dos três Estados, clero, nobreza e povo. Isto foi tudo, de facto, uma invenção. No cartório desta abadia teria sido encontrado um documento que pretendia ser uma cópia da ata das Cortes de Lamego. Essas cortes em que todos de espada erguida teriam aclamado Afonso Henriques, gritando: "Nós somos livres, o nosso rei é livre". Bom, repito, o documento é falso. Mas como surgiu e em que circunstância? Não sabemos. E então, como não sabemos, podemos perfeitamente usar a nossa imaginação. Vamos imaginar que estamos em janeiro de 1604. Há 2 meses, portanto, aquele Frei Boaventura de Santo António, aquele monge de Cister, acusado de ser cúmplice do falso Dom Sebastião, foi executado. E então a notícia dessa execução chega hoje aqui a Alcobaça. Logo a vésperas, uma prece especial pelo eterno descanso do nosso irmão. Só o nosso irmão, Reverendo Abade? Tendes razão. Também não será esquecido o pobre Frei Estevão. Por certo, os nossos irmãos dominicanos também farão as suas preces pela alma de Frei Boaventura. Tristes novas, Frei Bernardo. Tristes novas. Recebi carta de Lisboa. O nosso irmão Frei Boaventura de Santo António foi enforcado por ordem de El-Rei Dom Filipe. E com ele, Frei Estevão de Sampaio. O dominicano? O dominicano. E, no entanto, ambos tinham reconhecido os seus erros. Os seus pecados, queres dizer? Por esses Deus Nosso Senhor o julgará. Logo a vésperas, haveremos de rezar pelo repouso das suas almas. Reverendo Dom Abade, Deus me defenda de contrariar propósitos tão santos e tão cristãos. Eu dizia apenas que os desvarios desses dois irmãos explicam o rigor do castigo. Erguer voz por um miserável impostor é com certeza um pecado grave. Porque ele é bem um impostor, não é verdade? Pois vós, Frei Cristóvão, vós ainda duvidais. Ele duvida, Reverendo Dom Abade. Acaso não sabeis que os restos mortais del Rei Dom Sebastião se encontram em Lisboa? Para onde foram trazidos pelos bons ofícios? Perdão, atentai no que vos vou dizer. Não vos fala agora o Abade de Alcobaça. Fala-vos somente Frei Plácido do Espírito Santo. Os atos de Frei Boaventura são condenáveis, mas representa-se-me que ele foi mais desacisado que criminoso. Quiçá foi enganado pelo grande amor da pátria e pelo desejo de a salvar. Salvar?
Frei Plácido, acaso Portugal precisa de ser salvo? Frei Boaventura teria feito bastante melhor se, em vez de andar a espalhar mentiras e leivosias, se houvesse encerrado numa cela, lendo a minha monarquia lusitana. Sim, dizes bem. Dizes bem, Frei Bernardo, a vossa. Mas atentai que dessa vossa magnífica obra ainda só tendes a primeira parte, que vai desde a criação do mundo até ao nascimento de Jesus. É longínquo, Frei Bernardo, longínquo. As ideias de Frei Boaventura, erradas, bem sei, eram bem mais da nossa época. Mais útil seria a leitura, pois que veria então claramente que este reino começou a existir quando Deus criou o mundo e, portanto, há de existir até a consumação dos séculos. Não cabe inventar imposturas para defender quem não está em perigo. E muito dodo será quem pensar o contrário. Perdoai-me. Fala-vos novamente o abade. Fazei-me a graça de ir para o claustro grande e ficareis por lá, meditando, até tocar a vésperas. Meia culpa. Meia culpa. Frei Luís, acabais de recordar-me que é mister confessar este feio pecado da ira. Também, Frei Bernardo, deverá confessar o da soberba. Assim deve ser. Pois que um tão insigne cronista deve ser humilde. Insigne. Frei Luís, vou dizer-vos uma coisa. Frei Bernardo é um mestre da língua pátria, mas cronista. É para mim grande mistério onde foi ele inculcar que o Altíssimo criou Portugal no início da criação. E assim, diz ele, este reino é eterno, mesmo com o rei estrangeiro. E vive o rei Dom Filipe. Que pensais vós disto? Se Frei Bernardo houvesse encontrado uma qualquer escritura, uma lei do reino, que dissesse claramente que príncipe estrangeiro não pode governar em Portugal. Que isso é bem verdade. Por isso o povo aclamou El Rei Dom João de boa memória. Mas que houvesse um escrito, um capítulo de cortes. Ainda aqui estáis, irmão. Estais a atentar em práticas e entendimentos de velhos. Olhai, que temos uma tarefa em meio. E aqui está. O que aquele jovem monge estava a escrever, em pleno século XVII, era a ata das Cortes de Lamego, supostamente redigida no século XII. E nesta cena, quem sai bastante maltratado é aquele outro monge que o abade pôs fora da sala. Ou seja, é Frei Bernardo de Brito, que foi o iniciador da monarquia lusitana, que foi também cronista-mor do reino, e um péssimo cronista. Péssimo porque falsificou algumas fontes, porque inventou outras fontes e, ainda por cima, chegou a defender os direitos de Filipe II ao trono de Portugal, numa obra que escreveu. Bom, a cena que vimos é, obviamente, imaginada, mas a ideia de inventar umas cortes de Lamego podia, muito bem, ter surgido assim na cabeça de quem? Quem teve a ideia? Ou seja, quem seria, na realidade, aquele jovem monge?
Não sabemos. Mas podia muito bem ter sido aquele homem que mais tarde veio a afirmar ter descoberto a ata, a famosa ata de Lamego. Ou melhor, a cópia da famosa ata de Lamego, cujo original se teria perdido. Esse homem era Frei António Brandão, que sucedeu a Bernardo Brito como cronista-mor do reino e que na época em que imaginamos a nossa cena teria cerca de 20 anos. Frei António Brandão publica a ata de Lamego em 1632. É uma época em que se vive no país um ambiente muito especial. Exatamente. Um ambiente de revolta que é provocada pelo descontentamento popular. E este descontentamento, por sua vez, tem como causa próxima ou causa imediata o aumento constante dos impostos. Portanto, esta é uma época particularmente favorável, particularmente propícia a tudo aquilo que favoreça a ideia, a afirmação de Portugal como reino independente. Por exemplo, em 1628, um jovem fidalgo de 22 anos, chamado António de Sousa de Macedo, publica um livro intitulado Flores de Espanha, Excelências de Portugal. E este livro, apesar de ter sido escrito em castelhano, é um verdadeiro manifesto de exaltação nacionalista portuguesa. E depois, em 1632, Frei António Brandão publica a terceira parte da monarquia lusitana e nela inclui a famosa ata das Cortes de Lamego. Vamos agora tentar imaginar como e porquê resolveu ele fazer isto. Vamos supor que, um ano antes da publicação, o Dr. António de Sousa de Macedo visita aqui, em Alcobaça, Frei António Brandão, que nesta altura já é cronista-mor do reino. Sois modesto, Sr. António de Sousa de Macedo. É coisa rara juntarem-se talento, modéstia e mocidade. Mas os elogios são merecidos. O vosso livro é uma obra excelente. Flores de Espanha, Excelências de Portugal. Um formoso título. Formoso e acautelado. Como foi também acautelado havê-lo escrito em língua castelhana. Com mágoa fiz, então. Isso não vos entristeça. Só lamento não ter lido mais cedo o vosso livro. Mas escasseia-me o tempo para tanta obra. E a vossa obra, ela sim é importante. Na verdade, a minha visita, perdoai, mas fui movido pela curiosidade. A terceira parte da monarquia lusitana. Será grande ousadia. Lisonjeais. Escrevo agora as últimas linhas
muita será a honra de vos mostrar o fruto humilde do meu trabalho. Mas, na verdade, a vossa visita é providencial. Porque sois fidalgo nobre de grande erudição e grande siso, não hesitem em pedir-vos conselho. Sabei, pois, que vim encontrar no cartório desta Real Abadia uma escritura contendo o traslado de umas cortes que seriam as primeiras jamais realizadas neste reino em tempos de El-Rei de Infância Henriques. Como? Sim. Em Lamego. Aí se teria juntado El-Rei e os 3 Estados. E aí se teriam decidido muitas coisas. E entre elas, que Portugal só poderia ter rei português. Frei António. Mas atentai. Esse papel não é a escritura original. É um traslado e não tem era nem subscrição. Por isso, estou duvidoso se o porei neste meu trabalho. Eu compreendo a vossa dúvida. Mas se não é verdadeiro, se não houve tais cortes, quem poderia ter inventado? Frei Bernardo de Brito. Era bem capaz. Perdoai-me, senhor, mas sou injusto. Sabei que ele deixou por publicar a terceira parte da monarquia lusitana. Eu achei por bem escrevê-la de novo. Ora, eu não encontrei o traslado das cortes de Lamego nesse escrito de Frei Bernardo, não. Mas sim em um caderno que me veio à mão e que compreende outras coisas do cartório de Alcobaça. Não foi Frei Bernardo. Mas quem então? Aqui tens a minha dúvida. É a escrúpulo de cronista que ama a verdade. Depois os tempos andam tão agitados. Disseis bem. Disseis bem. O povo anda carregado de impostos. Murmura e amotina-se. Contam-me que houve alterações. Nas viagens que fiz pelos cartórios do reino, muitas vi e de muitas ouvi falar. Ouvi que no Alentejo... Não vos mentiram. Se algo acontecesse... Frei António, dissestes que nessas cortes um rei português... Dissestes? Sim. E o que se fregar ao estrangeiro que deixe de reinar. E o traslado é autêntico, Frei António. Quem pode sabê-lo? Quereis o meu conselho? Muito me honrarias. Tomai as cautelas devidas. Mas publicai esse traslado. Bom, evidentemente estivemos só a imaginar o que poderia ter acontecido. De qualquer forma, António Brandão publica a terceira parte da monarquia lusitana e com ela a ata das Cortes de Lamego. E a falsificação agora está consumada. Mas será verdadeiramente uma falsificação? É claro que não houve Cortes de Lamego. É claro que as Cortes de Lamego só existem aqui, na monarquia lusitana. Mas ela respeita a tradição. A ata de Lamego é quase um resumo das nossas leis e dos nossos costumes. Dom Afonso Henriques não foi eleito em Lamego, mas Dom João I, o fundador da segunda dinastia, foi eleito em Coimbra, nas Cortes de 1385. Foi eleito nas Cortes e porquê? Porque a filha única de Dom Fernando I tinha casado com o rei de Castela e o povo recusou-lhe o direito a herdar a coroa de Portugal.
A ata das Cortes de Lamego é falsa. É falsa, mas é fiel aos testamentos de Dom Sancho I, de Dom Afonso II, de Dom Sancho II e às Cortes de Coimbra de 1385, às Cortes de Torres Novas de 1438, às de Évora de 1481, etc. Mas, sobretudo, põe por escrito aquilo que tinha sido gritado na rua em 1383, durante a Revolução. Rei estrangeiro não pode reinar em Portugal. Em dezembro de 1640, dá-se a restauração. Como todos nós sabemos, espero que ainda o saibamos. Bom, dá-se a restauração e Lisboa volta a ser a residência de um rei português. E é em Lisboa que se reúnem cortes logo no início de 1641. Nessas cortes, os representantes dos três Estados aprovam então uma série de disposições legais sobre a origem e a limitação do poder real e a sucessão dinástica. Ora bem, todas essas disposições legais inspiram-se diretamente na ata das Cortes de Lamego. Ou seja, as Cortes de Lamego, que até então não existiam, passaram a existir. E assim, talvez não interesse muito saber quem é este monge que, em plena dominação filipina, escreve a ata de umas cortes que nunca existiram. Claro, está a fazer uma falsificação. Mas também já vimos que é uma falsificação, afinal, verdadeira e muito útil. Vamos deixá-lo trabalhar em paz.